Agora vamos utilizar o comando lista de iteração em conjunto com outros comandos do GeoGebra para realizar algumas construções geométricas. Nessa primeira aqui, nós vamos calcular então uma sequência de pontos médios entre dois pontos. Então eu tenho aqui pré-construído o ponto A e o ponto B e um controle deslizante N. O primeiro ponto que vai ser obtido será o ponto médio de A e B. Depois o ponto médio entre A e este ponto. Depois o ponto médio entre A e este último ponto e assim sucessivamente. Como que eu posso realizar essa construção? Eu vou digitar aqui no campo de entrada o comando ponto médio. O ponto médio necessita de dois pontos. Então eu vou digitar aqui o seguinte, o ponto médio entre A e B. Se eu teclar Enter, ali está. Agora eu vou utilizar este comando, vou recuperar esse meu último comando e vou alterar um pouquinho este comando. Então é o seguinte, agora eu vou aplicar este comando no comando lista de iteração. Bom, com o comando lista de iteração já no campo de entrada, a expressão será então o comando que eu acabei de recortar. Então dou um Ctrl V e aqui está. Só que eu vou ter que modificar um pouquinho as minhas configurações aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o ponto médio entre A e um ponto que não é B. O B pode ocupar o lugar desse ponto, mas não é necessariamente B. Então eu vou digitar aqui um X maiúsculo. Qual é a variável? É esse X maiúsculo. Qual que é o valor inicial desse X maiúsculo? Agora sim, é o B. Então, o B é um caso particular para esse X. Então, entre chaves, eu escrevo B e aqui fecho chaves. Qual é a contagem? Bom, a contagem poderia ser um valor numérico, mas eu construí um controle deslizante N para fazer a contagem. Então, eu digito aqui N, teclo Enter, e aparece aqui na janela de álgebra dois pontos que são eles, 9, 9 e 5, 5. Bom, como você pode ver aqui na janela de visualização, o 5, 5 é o ponto C. Quem é o 9, 9? É o próprio ponto B. Então, ele obtém o primeiro ponto como valor inicial, calcula o ponto médio entre esse ponto e A, e agora vai calculando na sequência os demais pontos médios. Bom, o próximo ponto médio, que é este, está calculado entre A e C. E este está calculado entre A e este ponto da sequência, que é o ponto 3, 3, e assim vai calculando os demais pontos. O comando lista de iteração também pode ser útil para realizar construções geométricas, como esse primeiro exemplo. Vamos para um próximo exemplo. Nesse exemplo, nós vamos utilizar o comando lista de iteração para construir essa figura que aqui aparece. Eu vi essa figura no enunciado de um problema de um livro e fiquei curioso como que eu poderia realizar essa construção utilizando o comando sequência. Eu sei que para fazer isso eu precisaria utilizar o comando sequência com outros dois comandos, por exemplo, transladar e homotetia. Mas eu quero realizar essa construção utilizando o comando lista de iteração para mostrar o quanto é fácil de fazer com este comando. Bom, para isso eu tenho que construir aqui dois controles deslizantes. Um de nome A, que está aqui com A igual a 8, que vai determinar o comprimento dos lados do meu quadrado. E um de nome N, que vai determinar a quantidade de triângulos no interior do quadrado. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na entrada e vou primeiramente construir o meu polígono, que é um quadrado. Então, eu vou digitar aqui polígono, e vou abrir aqui parênteses e fechar parênteses, e vou digitar o seguinte, um polígono que tem vértice em 0, 0, que tem vértice em A0 e que tem 4 lados. Então, isso constrói, como você pode ver na janela de visualização, um polígono regular de 4 lados, no caso, um quadrado. Teclo Enter e aí está. Agora eu vou construir o meu primeiro triângulo preso ao meu polígono. Então, clico aqui na entrada e digito polígono. Abro parênteses e vou digitar o primeiro vértice. O primeiro vértice é 0 para x e A para y. Vírgula. O outro vértice é A para x e 0 para y. E o próximo vértice é A para x e A para y. E já aparece ali uma pré-construção na janela de visualização. Eu teclo Enter, está confirmada então a minha construção. Teclo ESC, vou clicar aqui na palavra segmento e vou desabilitar o rótulo de todos os segmentos. Então eu tenho já o meu primeiro triângulo. Bom, aqui na entrada eu vou digitar o seguinte, homotetia, e vou clicar aqui na primeira sintaxe. Homotetia, qual é o objeto? Homotetia do meu objeto triângulo, que tem nome T1. Qual é a razão? Razão 1 dividido por 2. Já aparece uma pré-construção ali do primeiro triângulo, eu obtive o segundo, que já é um resultado que eu esperava. O que eu vou fazer? Eu não vou confirmar esse comando, não. Eu vou aqui selecioná-lo e vou dar um Ctrl X.
Ok, agora então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando lista de iteração e vou utilizar a segunda possibilidade aqui. Clico nela. Agora em expressão eu colo o meu comando. O motetia de T1, ok. Qual é a variável? Bom, não pode estar escrito T1 aqui na motetia. Aqui tem que estar escrito a variável. Qual é a variável? A variável é um X maiúsculo. Por que eu estou dando X maiúsculo? Porque X minúsculo o GeoGebra não aceita, porque X minúsculo é reservado para funções. Vou teclar Tab. Qual é a variável? X maiúsculo. Agora eu teclo Tab e vou para os valores iniciais. Qual é o valor inicial da minha homotetia? É o meu triângulo T1. Então eu coloco entre chaves T1 e a contagem é dada por N. Bom, vamos tentar entender esse comando aqui. Ele vai aplicar uma homotetia num objeto X. E essa homotetia vai reduzi-lo em metade do seu comprimento. Quem é esse objeto X? É a variável do meu comando lista de iteração. Bom, mas quem é o primeiro caso? O primeiro caso vai aplicar primeiramente no triângulo T1 que eu construí previamente. E qual vai ser a contagem? Quantos? Vai ser N. Teclo Enter e aí está. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar o meu triângulo T1 e aqui eu vou fazer o seguinte, vou modificar, olha que legal. E se eu modificar o valor de A? O A não determina o comprimento do lado do quadrado? Se eu aumentar aqui, então eu tenho um quadrado grande e eu tenho aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. E eu posso aqui aumentar a quantidade, e vai aumentando triângulos pequenos. Se eu der um zoom aqui, a gente observa que tem triângulo aqui ainda. E eu posso aqui ainda aumentar mais. E aí eu construí então a figura que eu queria construir utilizando o comando lista de iteração. Nesse último exemplo, nós vamos obter, por meio do comando lista de iteração, figuras que são imagens giradas do triângulo BCD em torno do ponto A. Eu construí então esses objetos aqui previamente e inicialmente eu não vou utilizar o controle deslizante alfa e os pontos B, C e D para definir o triângulo também podem ser ocultados. Então eu tenho aqui um triângulo T1 que está aqui na janela de visualização e um ponto A. Eu quero construir então giros desse triângulo em torno do ponto A utilizando o comando lista de iteração. Eu vou aqui clicar na entrada e vou digitar o comando lista de iteração. E vou clicar aqui na segunda sintaxe. Agora, na expressão, eu vou colocar um outro comando, que é o comando girar. Girar objeto, ângulo, ponto. Clico aqui. Bom, qual é o objeto que vai girar? É um objeto que vai ser indicado por uma variável x maiúsculo. O ângulo vai ser um ângulo de π sobre 6 inicialmente. Então, π dividido por 6. E qual será o ponto? O ponto será sempre o ponto A. Ele não é variável. Bom, a variável que representa um objeto é x maiúsculo. Qual é o valor inicial dessa variável? O valor inicial, então, sempre entre chaves, é o objeto que eu devo começar a minha lista de iteração. Então, é o triângulo T1. Qual é a contagem? Vai ser aqui o nosso controle deslizante N. Bom, ao digitar o comando, que a sintaxe foi verificada está correta, já apareceu ali na janela de visualização uma pré-construção. Teclo Enter e agora eu posso manipular o controle deslizante aqui, e aí tá vendo que está até sobrepondo alguns, porque deu uma volta completa e começa a sobrepor. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então, vou reexibir o meu controle alfa, que determina um ângulo, e vou aqui clicar na lista de iteração e vou editar o comando. Ao invés de ser π sobre 6, será alfa. Então, clico aqui em alfa e dou ok. Note que mudando já o alfa e confirmando, a figura já é reconfigurada. E agora o que acontece? Se eu modificar aqui o valor de alfa, olha, e se eu modificar o valor, eu consigo aumentar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou animar esse alfa. E olha, eu tenho então aqui um arranjo movimentado em torno do ponto A. E isso então são possibilidades com o comando lista de iteração. Ou seja, ele acrescenta possibilidades ao que a gente já fazia com o comando sequência e muitas delas realizadas muito mais facilmente. E assim eu concluo essa aula do comando lista de iteração.